Fala pessoal, beleza? Boa noite, Luciano por aqui. Dando continuidade, né, ao nosso recap, a parte 2, né, do nosso recap semanal, tá? A gente inicia aqui nosso estudo pelo gráfico semanal, aí a gente já pensa em algumas ideias. O primeiro ponto, né, pessoal, a MM200 levemente descendente, já falamos sobre localização, né, preço entre a MM200 e a M20, normalmente a gente tem uma trap zone, a 200, né, ela é inserida dentro dos estudos do Oliver, né? Então aqui razoavelmente não seria um ponto para comprar aqui no semanal. Outro ponto, a gente tem um canal de baixa. Normalmente, né, a gente evita essa compra quando o mercado fica alto na LTB, alto, né, num canal de baixa. Quando o mercado fica aqui, normalmente a gente está buscando por razões para vender. Quando acontece o rompimento, que inclusive né, é o rompimento que mais acontece, né, citado pelo Brooks, o rompimento de LTB do que o rompimento de linha de canal, né, a linha de canal é a linha inferior, mais vezes, né, a gente opera assim, né, quando ocorre o rompimento, algum tipo de correção, e aí a gente participa, né, na entrada da correção. Às vezes algum teste da própria LTB, né, como troca de polaridade. No caso, né, em, nesses momentos, né, aqui, a partir né, do primeiro com o segundo ponto, a gente entende que essa região aqui é uma região de resistência. Então, quando o mercado rompe e volta para testar, ela atua, né, tem a possibilidade de atuar como suporte. Assim, né, como máximas anteriores. Se o mercado rompe essas máximas, ele volta para testar essa região aqui, muitas vezes né, entendido como uma possibilidade de suporte. Dentro da metodologia do Brooks, né, pessoal, o Brooks chama isso aqui de teste de rompimento, né, quando o mercado faz um rompimento e ele volta para testar. Se fica um gap né, nessa região, pontos que a gente já estudou, né? Se fica um gap na região, isso daqui sobe né, para fazer uma nova máxima mais alta. Se ele penetra né, nessa região, ainda tem boa probabilidade. Se ele volta né, para essa região aqui, principalmente se for com poucas barras, né, ou se o mercado vem muito pouco acima e ele já volta, né, a gente tem a gente compreende né, essa movimentação como uma falha de rompimento, ao invés né, de um rompimento. Por exemplo, agora, né, a gente tem mera violação, a gente não tem como chamar né, esse topo duplo de um rompimento. Todo topo duplo é uma potencial lateralidade, segundo o Brooks. Então, aqui já passa a ser alto na lateralidade. Como a gente ainda está num canal de baixa, essa localização pode muito bem ser entendida como alta na lateralidade e encontrar vendedores a partir desse ponto. Até que tenha rompimento e continuidade, essa é uma localização de alta na lateralidade. E a gente está numa localização de lateralidade, né? O preço entre a 200 e a 20, tá? Nossas médias, né, elas estão duelando. Aqui no gráfico diário, no estudo de ontem, a gente havia enviado, né, pessoal, aqui foi o estudo em vídeo, né, e aqui no estudo de ontem, a gente falou, né, sobre uma inside. Uma inside, né, pessoal, uma barra interna alta numa condição de lateralidade. Deixa eu só tirar um pouco o zoom aqui. Todo topo duplo, potencial lateralidade, né? A partir desse ponto, né, a gente entende esse ponto como resistência, porque a partir desse ponto o mercado né, fez grandes movimentos de correção. A partir de um topo duplo mais baixo, grande movimento de correção. A partir de topo mais baixo, grande movimento de correção. Então, se o mercado, né, a partir desses pontos anteriores, ele fez grandes movimentos de correção, aqui né, pode também ser um potencial ponto né, de iniciar outra grande correção. Então, uma inside, né, numa localização de topo duplo, é alto numa possibilidade de lateralidade. Caso né, tivesse a perda mínima, vendidos poderiam atuar um pouco mais. A princípio, né, pessoal, para um retorno à média móvel de 20. Por que um retorno à média móvel de 20, Luciano? Porque a partir dessa barra, né, eu estou conseguindo ter o início de uma tendência aqui no gráfico diário. Aqui a gente estava com 18 candles, agora a gente está com 19 barras acima da média móvel de 20. Então, quanto mais fechamentos né, chegam né, ali próximo dos 20 fechamentos, eu quero entender se essa movimentação agora se tornou a possibilidade de uma tendência. E se tornou né, uma tendência de alta, eu preciso ter a devida atenção, tá? Porque agora, né, com 19 fechamentos, com 20 fechamentos, um retorno a 20 é um M2B de compra. Um gap de média, né, ou o preço entre né, nessa localização abaixo, por exemplo, aqui da 50, ou testando a 50, passa a ser um ponto né, de realização de lucro desses vendidos, tá? Então, mesmo às vezes quando a gente tem razões né, para estar vendendo, a gente precisa ver como que vai ser a interação do preço, por exemplo, quando ele chega à média móvel. Então, por exemplo, se ele chega a 200
a média móvel de 20 e rompe ela, é como se ela não tivesse ali, isso indica, né, que esses compradores eles não estão mais tentando participar dessa compra. Opa, Luciano, o mercado chega aqui na localização da 50, ele continua passando, né? Isso indica que esses compradores eles não estão interessados em participar, né, dessa compra. E aí, às vezes, ela faz só alguma leve correção e o mercado retoma. Isso é necessário, né, pessoal, para essas médias ganharem um realinhamento. Tá? Então, por isso, quando vem de uma tendência nessa localização aqui, a gente para, né, de buscar por venda, porque as médias, né, elas acabam precisando desse tempo, né, para conseguir um realinhamento. Então, o mercado vem, ele tenta corrigir, ele faz um retorno às médias, e normalmente depois ele tem continuidade. Isso para quando essas reversões, né, elas são bem sucedidas, sem um gap de média com um teste da máxima da tendência, tá? Normalmente isso é apresentado quando tem um ciclo forte, certo? Então no gráfico diário não tivemos perda de mínima. A princípio, se tivesse tido perda de mínima, poderia ter encontrado mais compradores. A gente falou, né, sobre essa barra, né, ser uma barra climática, né, no estudo em vídeo. O mercado pagou várias projeções de alvo, né, a gente já fez isso no vídeo anterior, tá? Não tem necessidade de a gente fazer novamente. Então, aqui a lateralidade, né, ela passa a ser até uma movimentação mais esperada, porque quando o mercado atinge uma confluência de muitos alvos, compradores vão realizar lucro. E onde que esses compradores, né, têm que realizar lucro? Eles têm que realizar lucros em lateralidade. Porque se eles realizam todo esse lucro de uma vez, seria uma grande barra de reversão. E isso não chega a ser lucrativo, né? Porque as compras elas são divididas, né? O preço médio, né, dessa movimentação aqui, de quem causa toda essa movimentação, ele fica um tanto quanto alto. Então a lateralidade ela também é necessária para que se consiga converter todas essas compras aqui, né, em lucro, porque assim você consegue sair alto, sair alto, sair alto, né, de várias vezes, né, todo o potencial dessa compra. Tá? Então, lateralidade pós, né, alvos, às vezes nos 5 minutos a gente vê menos barras, né, mas aqui no gráfico do diário isso pode manter essa lateralidade por mais tempo. Tá? Aqui no diário era pouca informação, uma inside, uma barra sobreposta. Né, barras sobrepostas, a gente já vem conversando sobre isso, né, ela deixa pouca informação, tanto para a continuidade de movimentação de alta, né, ou para a ausência, né, dessa continuidade de movimentação de alta para uma movimentação de baixa. Por quê? Porque ela está contida dentro de uma lateralidade. Então a gente não tem, né, o predomínio de nenhum dos lados no fechamento da barra. Né? Como ela fechou sobreposta, nem comprador nem vendedor ganhou, por exemplo, no fechamento dessa barra. Ganhou, eu digo, né, que ganhou o fechamento. É quando eu tenho uma barra que rompe, pelo menos a máxima da barra anterior, os compradores eles venceram, né, os vendedores aqui nessa barra. Tá? Então aqui eu tenho, né, o preço fechando acima de máxima de barra. Eu tenho o preço fechando acima de máxima de barra. Eu tenho uma melhor predisposição à continuidade. Tá? No M60, pessoal, né, no estudo de ontem, a gente havia, né, ainda apontado essa leitura. Ainda é uma possibilidade, tá? De o mercado fazer uma perna 2. Tá? Como assim, Luciano, uma perna 2? De certa forma, né, aqui ele já até cumpriu, né, essa movimentação, porque ele perdeu mínima, depois ele foi lá e fez nova máxima. Né? Aqui seria o fim da perna 1, né, e essa máxima poderia ser a possibilidade do fim da perna 2. Porém, essa movimentação ela englobou, né, muitas barras. Tá? Então, quando eu tenho uma movimentação que envolve uma quantidade muito grande de barras, a continuidade pode levar também uma quantidade considerável de barras para que o mercado faça, por exemplo, essa perna 2. A localização do diário é ruim? Todo topo duplo é uma potencial lateralidade. Então, no diário é uma movimentação interessante, por exemplo, para comprar? Não, não é. Normalmente a gente não quer comprar num topo duplo, né? Principalmente se ele não tem aquela característica de rompimento e continuidade. A gente compraria, né, uma movimentação no escuro, onde você pode ficar armadilhado alto numa lateralidade na pior localização possível. Então, dentro dessa movimentação, aqui uma localização bem delicada, que é, né, o topo duplo. Aqui, né, visualizando essa movimentação, a gente falou aqui sobre uma falha de wedge. Tem uma movimentação de uma, duas, três puxadas, né, o preço chega nessa localização. Aqui eu tenho um rompimento. Seria uma wedge, né, uma, duas, três puxadas com um topo duplo. Mas ele rompeu essa movimentação. Quando a gente tem uma falha, né, pessoal, de wedge, aqui, Luciano, eu poderia fazer essa movimentação dessa maneira? Sim, né? Ainda assim ele teve barra de continuidade. Então eu tenho, né, uma potencial falha de wedge, onde eu tenho perna 1, o mercado corrige, né, aqui a gente está falando dos 60 minutos,
perna 2, ele poderia vir fazer essa nova máxima. Quando eu tenho algum tipo de potencial de leitura, né, mesmo que seja dos 60 minutos, a gente pensa na possibilidade dele vir cumprir essa movimentação. Só que é os 60 minutos, a gente falou sobre isso dias atrás, né? Só são 10 barras, né, para concluir toda a movimentação. Né? Cada dia só são, né, exatamente 10 barras. Então, aqui a gente precisa, né, de mais atenção. Dia de hoje, né, pessoal? Outside, barra 1, boa, né? Dava para esperar algum tipo de continuidade, inclusive, né, que pudesse vir fazer a nova máxima. Falhou em fazer isso. A gente já fala um pouco sobre isso em tempo gráfico melhor, buscando mais razões, tá? Mas a falha, né, pessoal, de uma nova máxima, ela deixa uma premissa, né, para a gente também. A estrutura de alta ela é uma estrutura de topos, né, e fundos ascendentes. Então, enquanto o mercado está fazendo topo mais alto, fundo mais alto, topo mais alto, fundo mais alto, a gente está esperando novas máximas. A falha de uma nova máxima, ela gera a possibilidade dos vendidos virem, né, buscar uma nova mínima. Onde seria essa nova mínima? Seria a nova mínima prévia, tá? Então seria esse fundo aqui. É um fundo mais baixo. Opa, Luciano, mas às vezes a gente tem movimentações mais complexas, normalmente em lateralidade, onde o mercado não vai fazer nova máxima, não vai fazer nova mínima, né? Ele entra, né, em um modo rompimento, tá? Ele não faz nova máxima, não faz nova mínima, ele continua, né, um estreitamento até que ele consegue um rompimento. Também é uma possibilidade. Tá? Aqui no final do dia, uma outside, né, eu tenho uma, duas, três barras de baixa sem correção. Uma barra aqui, pessoal, abaixo, né, fechando aqui, por exemplo, dentro desse range aqui, ó, de lateralidade, desse fundo, se faz um gap de média, né, só desenhar aqui com linha fixa. Se o mercado consegue, por exemplo, concluir um gap de média com um fundo mais alto, um setup de compra dentro de uma lateralidade anterior, e a gente tem uma compra de H1, ele falhou em renovar a mínima, a gente fica com premissa de nova máxima. A premissa de nova máxima, Luciano, ela é desse topo ou desse topo? Preferencialmente, né, pessoal, a princípio do topo mais próximo. A partir daqui você já precisa de muita observação, porque é um topo duplo, né? Todo topo duplo não é o potencial lateralidade, a gente precisa de atenção. Gap de média tem premissa de teste, de algum tipo de teste da máxima da tendência. Como ainda tem, né, a premissa de perna 2, seria um teste, né, ligeiramente mais alto. Tá? Então seria uma possibilidade. Aqui a gente está vendo que a gente está numa lateralidade. É um range, né, pessoal, de lateralidade. Ó, tá? A gente está contido dentro dessa movimentação. A princípio aqui passa a ser baixo na lateralidade, aqui passa a ser alto na lateralidade. Eu tenho um extremo, tenho um outro extremo. E o preço está contido dentro desses dois extremos. Quando o preço fica contido dentro de dois extremos, a gente tem, né, uma lateralidade. Tá? Enquanto não tiver rompimento, a localização do diário, né, e do semanal seria uma localização para venda. Nos 60 minutos, a gente ainda ficou, né, com essa premissa. A gente ainda tem o gap de média aqui, ó, no M60 como possibilidade de setup de compra. Tá? Então aqui ainda seria, né, um cenário mais comprador. Tá? Principalmente, né, baixo aqui nessa possibilidade de lateralidade. Seria baixo em um fundo duplo, uma possibilidade de bandeira de alta em forma de fundo duplo, e ficou devendo ainda, né, pessoal, a nova máxima. Tá? Seria a perna 2 lá daquela falha, né, de wedge que a gente visualizou ali. Aqui no M15, pessoal, dia de hoje, né, a barra 1, né, só para a gente falar um pouco sobre o dia anterior. Barra 1, pessoal, do dia anterior, um doji, né, uma lateralidade em uma barra. Normalmente, quando a gente tem um doji, a gente já, né, traz aquela interação que, opa, Luciano, a gente pode estar no mercado mais lateral. Se eu estou no mercado mais lateral, eu preciso ter mais paciência. No estudo do dia anterior, antes desse dia aqui, a gente estava pensando numa movimentação de correção. Por quê? A gente falou sobre o clímax, né? Sobre essa movimentação aqui levar a uma possibilidade de correção. Se a gente visualiza, né, isso daqui, né, de maneira isolada, né, se eu não visualizo a tendência anterior, eu não vou entender que aqui, né, eu tenho a possibilidade do gap de média, e o gap de média ele pode retomar essa movimentação, ele pode levar compradores, né, a algum tipo de teste da máxima da tendência. Então é sempre importante você levar a interação com o dia anterior. Aqui teve um fundo duplo, ó, certo? Dentro da condição, né, do gap de média. O gap de média aconteceu bem aqui, pessoal. E aqui teve uma H1. A compra de H1 do gap de média levou uma boa movimentação? Não. A compra de H2
levou a uma movimentação, né, um pouco melhor. Aqui nos 5 minutos a gente visualiza também uma movimentação de 3 puxadas, uma wedge, né? E aí, aqui, né, deixa eu só isolar agora esse dia, né, para a gente pegar o final dele. E aqui, né, lateralidade, né, pessoal? A gente tem que entender que em lateralidade a gente vai ter muita barra sobreposta, a gente vai ter muita alternância de direção, tá? E quando, né, a gente tem um clímax, normalmente a gente tem esse tipo de movimentação de correção. Por isso a gente no estudo anterior a gente pensou mais, né, na possibilidade de movimentação de correção. Essa barra, apesar dela ter muito pavio, ela foi a maior barra, né, de toda aquela tendência lá do 15 minutos, tá? Então aqui a gente teve lateralidade, teve um pequeno modo rompimento aqui, ó, na barra 2, né, a venda abaixo, né, desse pequeno modo rompimento aqui seria, né, para essa localização. Aqui a gente falou também, né, no estudo que aqui nessa localização a gente evita, né, pessoal, vender abaixo da 50, tá? Então além da compra, por exemplo, de H1 e depois da possibilidade de compra de H2, aqui, né, seria um ponto para a gente parar de vender. E outro ponto, né, é que ficaria abaixo em uma possibilidade de fundo duplo pós uma tendência anterior. E também na localização entre 20 a 50, também pós tendência. Então aqui não seria uma localização para estar vendendo, seria uma localização para estar tentando buscar por compra. Teve a compra de H2, né, e depois aqui a compra de H3. A compra de H3, né, depois, né, do gap de média, foi o que levou à melhor movimentação de alta. O range do dia foi bem pequeno, né, vocês conseguem visualizar aqui, ó, que o range do dia, né, foi de cerca de 1.000 pontos. Então ele é um range pequeno, né, para a movimentação, né, normal do índice, 1.700, 2.000, 2.100 pontos, né, de dias um pouco mais amplos. E aí o mercado fecha, né, ainda dentro de uma lateralidade. Por que dentro de uma lateralidade, Luciano? Porque eu não tenho tendência de alta, nem tenho tendência de baixa. Então eu estou dentro, né, aqui a princípio de uma lateralidade. Eu não tenho uma tendência, não tenho mais aquela tendência anterior, não tenho mais o gap de média. Tá? Aqui ficava mais fácil, por exemplo, se o mercado quisesse reverter toda essa movimentação, por exemplo, vendidos, né, já teve o gap de média, já teve, né, uma mudança na estrutura. Um dos amigos pediu para falar um pouco sobre a POC. Tem vídeo, pessoal, no canal, né, falando sobre a POC. Mas, né, eu nunca me aprofundei tanto gravando só sobre a POC, porque já tem, né, no YouTube ali muito material falando sobre a POC. São os pontos de controle, point of control, né, que vem, né, lá do estudo do volume profile. A lógica da POC é que se ficou alguma região com muita negociação de volume, ali ficou precificado, né, que teve muita negociação. Então, quando o mercado chega a essas regiões, para ele romper elas, ele precisa de rompimento e continuidade. É como um rompimento de um topo duplo. Nesse dia que a gente falou que o mercado fechou, né, pessoal, numa condição de topo duplo, certo? Todo topo duplo é uma potencial lateralidade. Eu já não tenho mais a tendência. Então aqui o mercado poderia, né, ler essa movimentação como alto, né, na lateralidade, porque é um topo duplo, é um ponto onde o preço pausou e é um ponto onde o preço chegou novamente. Então isso é um topo duplo. Todo topo duplo é uma potencial lateralidade. Então aqui poderia ser alta lateralidade. Para eu comprar aqui só se ele romper continuidade, para eu poder trabalhar, né, essas projeções de alvo aqui. Tá? Foi o que aconteceu? Não, né, pessoal? Que no 15 minutos a gente teve a barra 1 do dia como um grande doji. Né? Ele testou uma wedge, né, aqui do próprio 15 minutos, né, uma, duas, três puxadas. Tá? Ele testou essa movimentação. Lá nos 5 minutos a gente havia ligado uma outra movimentação de 3 puxadas, né? E aqui seria uma possibilidade, né, de uma quarta puxada, uma wedge, né, com fundo duplo. Ou, né, com as últimas 3 puxadas, né, uma wedge, tá? É algo, né, normal, né, dentro da metodologia. Todo o gap, né, pessoal, a gente lê dentro da mesma lógica. Ele vai ser, né, rompimento e correção, né, o mercado vai ter um rompimento, né, ele vai apresentar uma correção e eu vou ter uma venda aqui, e aí ele vai ter a sua devida continuidade. Ou ele vai ser, né, um rompimento e falha, né, de rompimento, tá? O rompimento e falha, né, ele só se consolida, né, pessoal, quando o mercado faz essa nova máxima aqui. Ó. Por quê? Porque eu estou avaliando quanto à última barra. Então, se eu tenho barra de rompimento, né, aqui, ela rompeu, né, o mercado fechou nesse ponto e ele abriu aqui nesse ponto. Então, tem um rompimento, tem um deslocamento do preço dessa máxima para esse ponto de abertura. Então, aqui eu estou lendo, né, como um rompimento. Esse rompimento ele vai ser rompimento e correção ou vai ser rompimento, né, e continuidade direta, ou ele vai ser rompimento e falha de rompimento. Nesse dia foi rompimento e falha de rompimento, tá?
Porque ele reverteu, né, essa movimentação. Ele reverteu o ponto, né, entre o gap, entre o fechamento do dia anterior e o gap. Então, como ele reverteu, a gente lê isso daqui como falha de rompimento. Então, a partir do momento que ele faz uma nova máxima, a gente já está pensando, né, numa possibilidade de movimentação de compra. Outro ponto aqui foi um microcanal. O mercado, né, pessoal, fez uma grande movimentação de alta. Lá nos 5 minutos, né, tinha uma região de POC. Ele pagou a projeção de alvo intraday. Tá? Qual a projeção, Luciano? Aqui, ó, esse pivô, né, intraday. Ó, tá? Primeiro alvo, né, dessa movimentação aqui intraday, né, ele acabou sendo pago. O segundo é aquela linha, né, que está pouco acima ali. Tá? Seria o segundo alvo, né, dessa movimentação. Tá? Na verdade, esse daqui, tá? Deixa eu só voltar aqui. O alvo dessa movimentação aqui um pouco mais ampla, tá, pessoal? O segundo alvo dessa aqui, ó, tá? E o terceiro dela não, né? E aí o primeiro, né, dessa movimentação maior, né, ele foi pago aqui, e o intraday, né, pouca coisa ali assim. Depois disso teve uma grande barra de reversão. Essa barra de reversão, Luciana, ela reverte alguma coisa? Não, ela nem reverte a mínima da barra 5, tá? Então, a princípio, né, ela não chega a reverter, ela não é uma 2BR. A barra seguinte, sim, né, teve uma continuidade a ela. Depois disso, né, pessoal, muita atividade lateral, barras sobrepostas, né, o primeiro indício de lateralidade. A gente já falou sobre isso, né, por esses dias, né, que muitas vezes a gente tem um fechamento de baixa, fechamento de alta, fechamento de baixa, fechamento de alta. Vejam que dentro, né, dessa dinâmica de lateralidade de barras sobrepostas, realmente não tem um predomínio, né, de fechamento. Então, quando ninguém está ganhando, né, nem mesmo com o fechamento, a probabilidade do mercado tanto subir ou descer na barra seguinte, né, ela fica realmente muito ruim, né, para a gente pensar, né, em atuar dentro desse tipo de mercado, tá? Ali a única dinâmica, né, é se ficou alto na lateralidade seria localização de venda, se ficou baixo na lateralidade seria localização de compra, tá? Mas dependendo, né, do TTR, nem compensa você estar fazendo isso. Compensa você esperar mais barras. Aqui, né, depois desse movimento de correção, né, só para a gente, deixa eu só apagar esse fibo aqui. Só para a gente pensar, eu tive uma tentativa de retomada como H1, ficou em lateralidade, aqui uma tentativa de retomada como H2, aí da H2, né, ele gerou um pouco mais de movimentação de alta. Aqui é aquela movimentação que a gente falou, né, que seria a possibilidade, né, dele retomar e vir lá cumprir, né, as premissas, né, do macro. Deixa eu só apagar um pouco dessas linhas aqui, pessoal, tá? E aí era a possibilidade, né, dele cumprir alvos e fazer, né, o pagamento da perna 2. A gente ainda está, né, numa possibilidade de estrutura de alta. E aqui a gente fecha, né, dentro de um fundo duplo. É um fundo duplo ligeiramente mais alto, tá? Aqui no 15 minutos. A gente ainda não tem o gap de média, né, lá dos 60 minutos. Então, como ainda não temos o gap de média dos 60 minutos, ainda fica mais fácil o mercado subir, porque lá ainda é uma tendência. Então, enquanto o mercado, pessoal, não faz isso aqui, ó, que aconteceu aqui, né, para se transformar ó, numa lateralidade, ó, veja que você teve uma tendência. A gente tem aqui ó, 20, pelo menos né, 30 fechamentos ali acima da média móvel, né, em sua grande maioria. Só teve esse aqui que fechou exatamente em cima. A gente teve uma tendência. Enquanto não tem, pessoal, gap de média, né, ele não inicia a fase de lateralidade. A gente falou que a mínima que fica o gap de média nos induz a pensar, né, numa lateralidade. Fica baixo na lateralidade, topo duplo, fica alto na lateralidade. Aqui ele fez um topo, né, ligeiramente mais baixo, tá? Até o presente momento ele fez um topo ligeiramente mais baixo. O fechamento desse dia, como que ele está? Ele está num potencial fundo duplo. As mínimas aqui ó, estão, né, a princípio, ligeiramente mais altas. Se eu tenho um fechamento em um fundo duplo, eu posso ter uma possibilidade de bandeira de alta em forma de fundo duplo e o mercado reverter essa movimentação, né, para uma movimentação de alta. Tá? Porque lá no M60 eu ainda não tenho nem mesmo um gap de média para chamar de lateralidade. Lá ainda é uma tendência. Ah, Luciano, mas ele fechou, né, abaixo da 20 ali, né, mas ele ainda não fez o gap de média. Tá? Então a lógica é que aqui ainda pode ser um M2B. Tá? A questão é tratar a tendência, né, como tendência. Porque se o mercado reverte daqui, é fácil de reverter? É fácil. Né? Ele ainda está numa tendência, ele ainda não teve um grande sinal de fraqueza. No estudo anterior, a gente falou que a pressão dos vendidos ela normalmente é cumulativa. Né? Então a gente teve aqui ó, um impulso de duas barras,
né? Depois aqui eu tenho uma, duas barras aqui de baixo, mas nenhuma continuidade, barra de baixa sem continuidade. Aqui agora, né, a gente vê, aqui teve retomada de máxima, né, 3 barras, então eu tenho um impulso de 3 barras. Está aumentando, né, a pressão dos vendedores. Opa, Luciano, eles conseguem gap de média, algum tipo de teste. Opa, aqui passa a ser localização de venda. Eles conseguiram gap de média, teve algum tipo de acúmulo, né, de pressão vendedora. Fizeram gap de média, voltou para algum tipo de teste da máxima da tendência, pode ser esse. Por enquanto a gente está pensando no mais alto por conta, né, do número de barras que envolveu essa falha de wedge, né? Então pode, né, levar ainda uma perna 2, uma nova máxima, tá? Mas aqui, né, ainda é a tendência. Então esse ponto, né, é um ponto interessante de você mesclar essa leitura de tempos gráficos. Ainda é tendência no M60. Então esse fundo duplo, né, ele pode ser lido ainda como baixo na lateralidade. Ele pode reverter. E, opa, Luciano, se é um fundo duplo ligeiramente mais alto, fica mais fácil do mercado vir fazer o quê? Uma nova máxima, tá? Por quê? Porque ele nem mesmo conseguiu fazer uma nova mínima, né, no fundo duplo anterior, tá? Então, esse é um pensamento lá, né, que a gente pode gerar por conta lá do M60. Ainda assim uma tendência. Opa, Luciano, tá, mas e se, né, os vendedores eles conseguem, por exemplo, um rompimento? Beleza? Se vendedores conseguem um rompimento, aqui eu tenho um primeiro alvo. Tá? Eles conseguem rompimento, continuidade, primeiro alvo. Às vezes o pivô é pequeno, né, e aí a própria conclusão do rompimento, ela fica bem difícil da gente participar. Teve um ciclo bom, né? Isso é inegável. Vamos dar um zoom aqui, ó. Eu tenho um microcanal, tá? Eu tenho, né, uma pressão vendedora aqui, né, que é interessante. Eu tenho um microcanal, aí eu não tenho retomada de máxima, aí depois eu tenho de novo, né, um novo microcanal. Esse microcanal aqui anterior melhor, né, melhor qualidade. É aquele tipo de leitura que normalmente quando a gente vê, a gente pensa ele tem perna um, que ele vai fazer uma perna 2. Ainda nem teve, né, uma retomada de máxima real, só teve essa inside, né? Depois teve outra inside, né, aqui, ó, inside, né, modo rompimento, tá? Essa barra está contida completamente dentro da extremidade da anterior, depois eu tenho outra inside, e aí aqui a gente teve o modo rompimento, né, dessas duas insides. E aí o mercado levou ainda, né, a alguma continuidade, mas a gente está dentro desse fundo duplo. Opa, Luciano, ele rompeu, primeiro alvo, ele tem uma boa probabilidade de ser alcançado, tá? Normalmente, né, o primeiro alvo, quando tem rompimentos, ele é pago, tá? O segundo alvo, né, pessoal, desse rompimento, ali ele já para, né, bem próximo da localização da MM200. Ela está ascendente, não tem nenhum toque nela, nenhum teste. Aqui não seria a localização para vender. Ela está bastante ascendente. Realização de lucro, por exemplo, dos alvos desse pivô. E aí ele também precisaria, né, romper esses fundos anteriores para ter uma projeção de alvo, né, maior. Tá? E aí a projeção que você iria trabalhar seria essa, de uma movimentação mais ampla. Só que aqui, né, esse rompimento, ó, ele passa de 60 barras. Então esse rompimento ele é lá nos 60 minutos. Então esse rompimento, ó, aqui, ó, ele teria que ser avaliado aqui, ó, no M60. E às vezes ele faz o gap de média. Aqui a gente falou que não é uma localização para vender, né, é uma tendência. Você não vende muito abaixo da MM50, porque mesmo às vezes com um ciclo muito extremo abaixo dela, tende a ter algum tipo de correção. Nem que seja para aquele realinhamento das médias para ter continuidade, mas ele gera pausa, né, muito mais vezes ele vai gerar pausa nessa localização antes, né, dele romper e essa movimentação, por exemplo, descer em linha reta. É bem difícil, né, disso acontecer. Então, como é muito difícil de acontecer, é interessante você ter, né, essa leitura. Então, aqui no 15 minutos, tendo o rompimento, né, pessoal, de baixo, as projeções, tá, do pivô, é, até a média móvel de 200 a princípio, né, que seria razoavelmente aquela localização das 50 lá dos 60. Então, juntando, né, os tempos gráficos, vendidos ainda tem pontos de pausa, tá? Tem o gap de média de compra do 60, tem a MM50 do 60, tem a média móvel de 200 aqui do 15, tá? Então, seria num primeiro teste, né, ela vem bem ascendente, tá? Depois de toda essa movimentação. E muitas vezes no primeiro teste, né, encontra compradores, às vezes gera até mesmo, né, uma reversão, tá, dessa movimentação. A mesma lógica fica lá para o semanal, né? Ele vem depois de um longo período aqui testar essa movimentação. Às vezes ele vem, faz essa perna 2, essa movimentação depois aqui, ele poderia descer, né? E até mesmo reverter toda essa movimentação aqui, ó. Ela descer muito a partir desse ponto, tá? Então é um ponto interessante. Só que aqui a gente está falando do semanal e aqui a gente está falando do 15 minutos, né? Então, a gente tem os tempos, eles têm a condição, né, de conseguir realizar a sua leitura. Ele poderia vir lá fazer o pagamento, né, da perna 2, tá? E aí
a gente ter, né, uma movimentação interessante lá, cumprindo, né, a premissa, que é algo que a gente acaba sempre trabalhando, né, do mercado vir atrás de premissa. Como é um microcanal, né, pessoal, e a gente não teve nenhuma correção, é, essa movimentação de alta, a princípio, ela precisa de lateralidade, tá? Normalmente, a gente nunca pensa, né, que o mercado ele vai, por exemplo, né? Opa, Luciano, vai ter uma compra aqui. Não é tendência de baixa, tá, pessoal? E também não era tendência de alta. Não é tendência nenhuma aqui no 15 minutos, né? É lateralidade. Então, o mercado pode fazer grande movimento de baixa, grande movimento de alta, mas, como é um microcanal e a gente respeita, né, essas regras, a compra de H1 ela seria uma compra que normalmente levaria a uma lateralidade. E a compra de H1 a gente não faz, porque a compra de H1, se você entrou e ficou armadilhado nela, né, aqui, ó, por exemplo, com uma barra fechando assim, né, você entrou e essa H1 falhou de imediato, e aí ficaria a premissa de duas pernas. Aí os alvos, né, seria já uma condição já mais interessante. Isso pensando em continuidade aos vendidos. Como teve um outro microcanal aqui ao final, a compra de H1, ela fica muito prejudicada. Tá? Então, é, aqui, para ter compra, né, poderia ter H1, né, perdeu mínima, retomou máxima H2, perdeu mínima, retomou máxima H3. Normalmente de H3 ou H4 é que o mercado, né, volta por uma movimentação de alta. Se ele mantém esse fundo mais alto, ó, você fica com a possibilidade de premissa dele vir pelo menos aqui. A falha de uma nova mínima leva a possibilidade de uma nova máxima. Então você está tentando entender resquícios, né, da leitura, né, para tentar entender essa estrutura, né, que o mercado vai fazer para ver se você tem melhor probabilidade de nova máxima ou, né, se ele vai ter algum tipo de setup de continuidade aos vendidos aqui, né, nesse ciclo forte, né, que foi apresentado. Microcanal, pequeno microcanal, tá? Por fim, né, pessoal, 5 minutos. A gente fala aqui um pouco sobre o dia anterior primeiro, né? Barra 1 do dia, pessoal, um grande doji. Né? Doji são lateralidades em uma barra. Normalmente a gente evita, né, comprar acima de um doji, tá? Porque ele tende a não ter uma boa continuidade. Aqui, né, a barra seguinte, né, que fechou acima do doji, ela não teve continuidade nenhuma, né? O preço nunca veio acima de sua máxima. A barra seguinte, né, que é a barra 3, ela foi um modo rompimento, uma inside. Então aqui seria uma condição de venda. Por que condição de venda? Porque no estudo anterior a gente falou, né, que a gente tinha tido um clímax e clímax, né, pode gerar correção, né, de duas pernas ali, lá do 15 minutos. Né. Aqui no próprio gráfico diário, né, pessoal, a gente também teve uma barra climática. Vejam que essa barra aqui, ó, foi a maior barra, né, de toda a tendência que a gente falou no estudo, né, que foi mandado no grupo. Tá? E aí, né, a ideia era que o mercado pudesse corrigir, por exemplo, até o gap de média. Aqui ele não chegou a testar 200, ele chegou próximo da 200, mas já encontrou o comprador, né, de novo. Mais razões, né, pessoal, aqui para movimentação de alta. Uma, duas, três puxadas intraday, barra, né, que tenta romper, nega, barra que tenta romper, nega. A tentativa, né, de continuidade, ela sempre foi negada pela barra 22 e pela barra 24. Tentativa de rompimento, negada, tentativa de rompimento, negada. O ED, com o fundo duplo mais alto, né, a gente leu isso em estudos recentes, é o tipo mais interessante de WED. O WED com fundo duplo mais alto tende, né, a levar a algum tipo de continuidade. Então, dentro desse dia, né, aqui, o mercado fez uma WED, né, fundo duplo levemente mais alto. Aqui seria, né, para ele ter algum tipo de continuidade. O ponto de inflexão, né, se encontrava aqui, né, então aqui ficou ó, a conclusão dessa perna 2, tá? Ponto de inflexão, perna 1, ponto de inflexão, perna 2. Aqui a gente tinha um wedge, né, pessoal, uma movimentação de uma, duas, três puxadas. E aqui, né, foi aquele ponto que a gente citou lá do 15 minutos. Lá no 15 minutos, um topo duplo. Aqui também, Luciano, um topo duplo. Aqui, né, o que a gente falou, né, no estudo do dia anterior? Microcanal, ciclo extremo, né? A lógica, né, é que isso daqui pode ter continuidade. Como que é a continuidade direta, né, Luciano? Quando o mercado, por exemplo, às vezes perde mínimo, né? Ele perde mínimo, ou seja, ele tem uma L1 e fecha acima. Opa, eu tenho uma falha. O preço veio um tique acima, eu estou comprando, né? Porque eu tenho premissa de pelo menos duas pernas de alta. E eu tenho grandes chances dele pagar o primeiro alvo desse pivô e depois pagar o segundo alvo, tá? Seria, né, a conclusão de continuidade. Como que seria a falha, Luciano, disso daqui? O mercado reverte nessa movimentação, tá? E aí ele vem, né, pagar alvos. Normalmente, pessoal, quando ele faz isso daqui, ele corrige, porque as médias precisam realinhar, para depois fazer uma perna 2.
Ele fez tudo isso já com a perna 1, né, na verdade com uma única barra. Uma única barra já veio, né, pagar o primeiro alvo desse pivô, tá? E aí o mercado aqui chegou, né, numa localização de uma, duas, três puxadas, numa localização onde ele precisava de um rompimento para ter continuidade. Todo fundo duplo, né, pessoal, uma potencial lateralidade. E aí a nossa barra 1, né, ela fecha como um grande doji. E aí aqui a dinâmica é a mesma, né? A gente está tentando entender se o mercado, quando ele saiu desse ponto para esse ponto, é um rompimento e correção. O que é o rompimento e correção, Luciano? Rompimento, correção e continuidade. Ele dá andamento a favor do gap. O rompimento e continuidade direto não é, né? Porque a gente teve um doji, né? Uma barra de dúvida, né, a princípio. Então aqui ele também não rompe esse fundo para poder pegar, por exemplo, todo esse pivô aqui e projetar para baixo. O primeiro alvo, né, ele pagou somente ó, dessa movimentação, mas já direto na barra 1. O segundo alvo, né, ficou devendo aqui. Tá? Então, a barra 1 do dia, pessoal, né, ela nos indicou a possibilidade de lateralidade e a venda, né, pessoal, do rompimento e correção a gente não teve. Vocês conseguem observar que não teve perda de mínimo. Né? Eu tenho uma barra de reversão, né, a barra 1, a barra 2 uma barra de alta, a barra 3 uma inside. Essa inside ela tem o modo rompimento, né? Então ele foi ativado aqui acima da máxima dessa barra e eu não tenho perda de mínima. Se eu não tenho perda de mínima, se foi rompimento e correção, não armadilhou nem ninguém, né? Porque não teve perda de mínima. Então o que o mercado fez? Ele subiu em microcanal. Microcanal de melhor qualidade, essas quatro barras, né, sequenciais de alta. Aqui, né, ele fechou o gap, é um magneto, né, que muitas vezes quando acontece um gap de baixo ele volta para fechar e muitas vezes tem ampla realização de lucro e isso daqui depois até mesmo reverte, tá? Depois de um teste aqui, por exemplo, de fechamento de gap. Porém, né, como a gente citou ali no 15 minutos, a gente evita, né, a venda de L1, né, de um microcanal. Se eu tenho um microcanal, a primeira perda de mínima é uma L1 e a gente evita, tá? De maneira regra, né? Aqui a gente evita essa venda de L1. Essa venda de L1 ela pode falhar, né, e nos deixar presos, né, aqui numa falha, né, de L1. E ela falha, pessoal, L1 na hora que o mercado vem acima dessa máxima. Para compra imediata, né, se você quer aceleração, né, é interessante que você participe quando ela faz isso. Se ela fecha acima dessas máximas, ela vem um tique acima, ativou sua compra. Tá? Você participou, você entra no mercado, tá? Por quê? Porque aí a falha é mais forte. O que aconteceu aqui? Ela fechou ainda contida, mas ela ativou o modo, tá? Aqui ela ativou esse modo. O Brooks ele deixa essa compra aqui acima, tá? Já dessa movimentação, porque às vezes ela é acelerada, tá? Às vezes ela vai direto. Dentro do nosso mercado, particularmente, eu prefiro quando ele já fecha acima. Mas eu compreendo que quando, né, ele vem acima, teve, né, esses vendidos aqui, ó, estopados. Porque onde está o stop, né, de quem vendeu, por exemplo, essa L1? Está bem aqui. E quando o preço vem acima dela, esses stops são acionados. Esses vendidos vão demorar a participar. Tá? Essa é a lógica, né, de você entender um microcanal e a L1, né, quando ela falha assim tão rápido, em uma a duas barras, tá? Não pode ser depois disso. Então isso aqui é aquele comportamento engessado. O que aconteceu depois? Eu tive uma L1, tive uma H1, tive uma L2, e depois eu tive aqui ó, uma falha, né, dessa L2. A L2 armadilhou mais alguns vendidos aqui. Ó. Por quê? Porque ela acionou o stop deles exatamente aqui. É quando o preço vem, né, acima de nova máxima. Aqui é um potencial topo duplo. A gente está avaliando se vai ser rompimento e correção, né, se essa movimentação vai gerar, né, algum tipo de projeção de alvo. Então aqui, pessoal, e aí eu estou dentro do meu número de barras, né, eu estou abaixo, né, de 40 barras. Eu tenho barra de rompimento, tenho barra de correção, o modo rompimento, uma inside, ela armadilha alguns vendidos aqui na venda de L3 e ela volta para estopar esses vendidos aqui com uma outside. Ela vem acima da máxima. Aqui eu tenho também uma falha de L3. Eu tive a venda de L1 que não teve sucesso, tive a venda de L2, tive a venda de L3. Nenhuma das vendas teve sucesso. Então, esses vendidos ficaram presos aqui. E isso gerou uma aceleração, né, quando o stop desses vendidos foi acionado. O mercado chegou rapidamente, né, nessa região de poker. Olha o tamanho dessa barra. Ela é maior do que todas as outras barras do dia. Ela sinaliza a possibilidade de um clímax. Clímax tem, né, potencial para ter uma correção, né, de pelo menos duas pernas. Lembra quando eu falo para vocês que eu nunca gosto de barras muito grandes? Eu vou entrar acima de uma barra dessa.
Não, de maneira nenhuma. Se você entrou em qualquer outro momento aqui anterior, né? Na falha de H2, na falha de H3, né? Você entrou aqui. Aqui ele pagou o alvo, né, pessoal? E chegou, né, a testar essa região da POC, tá? Aqui a projeção, ó, né, do alvo, tá? Você tem aqui ele concluindo o primeiro alvo, tá? Na movimentação. E quando você tem uma barra muito grande, ela sugere, né, muito mais vezes que vai ter algum tipo de correção. O mercado fez, né, essa correção, né, de maneira extremamente forte. Lá no 15 minutos, né, um ponto que a gente acabou não falando, é que a gente teve aqui, ó, o primeiro microcanal, né, dessa lateralidade. Aqui, ó. Primeiro microcanal, uma, duas, três, quatro, cinco barras, né, de tendência de alta consecutivas. Em sua maioria, né, fechando acima das máximas da barra anterior. Então eu tive o primeiro microcanal. Quando a gente tem o primeiro microcanal, a gente ainda está buscando por compra, por exemplo, dessa H2, porque a gente está esperando que ele vá fazer a perna 2. E enquanto ele estiver acima dessa mínima, ele tem o potencial de fazer essa perna 2. Tá? Foi o primeiro ciclo, ó, toda essa lateralidade apresentado aqui de maneira mais forte. Foi a primeira movimentação realmente forte dessa grande lateralidade. Então, essa pressão, né, também muitas vezes é cumulativa. Se ela não foi revertida por completo, eu não tenho uma volta em V para pensar, né, na projeção de alvo dela. Tá? Então, a princípio, né, isso daqui também é um indicativo, né, de que a gente pode ter uma perna 2 aqui de alta. Tá? Esse ciclo bom, né, lá do 15 minutos. E aí aqui, né, o mercado fez aquela grande movimentação, fez um microcanal de baixa. Mais vezes um microcanal leva pelo menos a uma segunda perna. Então aqui ele fez ainda ó, perna 1, corrigiu, né? Perna 2. Então a gente não compra H1 de um microcanal. Vejam só. Se você compra H1, né, aqui pós microcanal, pensando naquela continuidade, não dá certo. Aqui teve uma H1, teve perda de mínima, aqui teve uma H2, né, teve perda de mínima, aqui foi uma H3. H3, né, chegou a andar um pouquinho mais a seu favor. Porém, manteve ainda mais uma outra puxada. Mas normalmente depois de um microcanal a gente espera pelo menos uma segunda perna. Aqui ele fez mais duas. Tá? Uma wedge, né, uma movimentação de uma mínima mais baixa e outra mínima mais baixa. Aqui, né, um leve overshoot aqui. Tá? Aqui ele fez, né, uma nova máxima no ponto de inflexão. Logo depois disso já corrigiu, já fez uma perna 2, fez outra puxada. Então tem uma, duas, três puxadas aqui também. Tá? Manteve a lateralidade depois de três puxadas e aí, né, teve uma grande movimentação de baixa. Aqui, né, nos 5 minutos, ó, eu já tenho tendência de baixa. Só que essa tendência, pessoal, ela pode ser revertida de maneira um pouco mais fácil. Por quê? Porque lá no 15 não é tendência. Eu tenho aqui, ó, 6 fechamentos. Então esse tempo aqui pode prevalecer que é só lateralidade, e aí ele pode, né, reverter essa movimentação mais fácil, tá? Sem tanta dificuldade, por exemplo, lá do próprio 5 minutos, porque só é tendência no 5. Quando a tendência se estende, por exemplo, se fosse tendência de baixa no 5, tendência de baixa no 15, né, quando ela se estende mais tempo, aí, né, claro, ela vai ganhando muito mais dificuldade de reverter, e ela pode ir muito além disso. Mas, né, pensando aqui, né, de maneira isolada nos 5 minutos, né? Vamos dar uma olhada aqui se a gente pode avaliar esse rompimento aqui. A gente não pode, né? 74 fechamentos, tem muitas barras. Então, dentro da lógica, né, de um fundo duplo, né, aqui, ó, o preço, entendendo essa região como bandeira de alta, né, em forma de fundo duplo, aqui eu poderia encontrar compradores. Né? Eu tenho uma série de barras aqui sem nenhuma correção. A primeira correção seria uma H1. Né? Normalmente não seria uma compra muito interessante. A não ser, né, que ela reverta toda, pelo menos essa movimentação aqui, onde eu não tenho nenhuma retomada de alta, porque aí seria uma pequena volta em V. Aí numa correção, né, um pouco mais de lateralidade, poderia levar a movimentação de alta. Tá? Mas se é uma barra que fecha só aqui, ó, ela reverte muito poucos fechamentos, né, eu posso ter lateralidade H1, H2, assim como aquela dinâmica lá do 15 minutos. Então, assim, o rompimento depende do 15 minutos, tá, pessoal? O rompimento de baixo aqui, ó. Ele depende lá do 15 minutos. Eu não posso avaliar esse rompimento aqui. Aqui, né, se tornou uma rápida tendência, mas lá no 15 não, tá? Então, a gente vai depender realmente de uma potencial lateralidade ali no começo do dia ou, né, de um rompimento e continuidade lá no 15 minutos, para pensar um pouco mais, tá? Por enquanto, né, como a gente falou lá no olhando aqui o 15 minutos, a gente está dentro de um range. E a gente está um pouco mais, né, acima, né, um pouco para baixo, na verdade, dos 50%, né, de todo esse range. Pode circular isso aqui, ó, dessa maneira.
só para você ver, né, que você está dentro de uma lateralidade. E aí é interessante, né, se você está dentro de uma lateralidade, aqui passa a ser baixo, né, nessa potencial lateralidade. É bem onde está o primeiro alvo, né, dessa movimentação. Pouca coisa aqui assim. Tá? Então aqui poderia ser baixo na lateralidade, ele pode ainda encontrar compradores. Paga só o primeiro alvo, fica baixo na lateralidade. Baixo numa lateralidade, lateralidade não tem, né, aquela condição, por exemplo, de continuidade. Enquanto você está dentro da lateralidade, baixo na lateralidade não é local para você vender. Sem rompimento e continuidade, você não vai ter a projeção, por exemplo, de toda essa movimentação para baixo. Você precisa de rompimento e continuidade. E o rompimento e continuidade dessa lateralidade também depende agora lá dos 60 minutos, do gap de médio, tá? Então, cuidado com as vendas baixo, tá? Cuidado com vendas baixo. Se o mercado chega, né, a romper e pagar a projeção de alvo, né, lá nos 60 minutos é que ele vai ter que romper essa movimentação. É aqui que ele vai ter que passar, né, por essa mínima. E aqui fica numa localização de compra, não uma localização de venda. Por isso, a cautela, né, com o baixo na lateralidade. Beleza, pessoal? Fica um estudo um pouco mais complexo, né, essa interação entre os tempos gráficos, mas ela é necessária. Não tem jeito, tá, da gente fugir disso. Um dos amigos, né, pediu para falar um pouco, né, sobre o 1 minuto. Pessoal, 1 minuto nunca é para você usar, tá, ele de maneira isolada, tá? 1 minuto é para você usar a favor, né, de algum tipo de premissa, né? O mercado hoje, né, por exemplo, aqui no 1 minuto, né, quando que ele realmente, de fato, fica comprador aqui no 1 minuto? Quando eu tenho tendência. A questão é que no 1 minuto vai ser o primeiro tempo que você vai ter tendência, tá? Ó, até então aqui, ó, a leitura, né, de rompimento e correção, tá? Eu tenho aqui, ó, uma excelente barra de rompimento. Poderia ter tido essa movimentação como correção, mas ela reverteu, né, já que o próprio rompimento, né, isso daqui é mais interessante quando ele faz um topo duplo, né, e tem a sua continuidade, ou ele faz até um topo mais baixo, né, e tem a sua continuidade. Isso pensando em rompimento, correção e continuidade. Aqui ele reverteu já a própria barra 1, né, com as barras seguintes, inclusive, né, concluindo, né, o rompimento, né, desse pequeno pivô, uma troca de polaridade, tá? Mas de fato, né, quando que o mercado se tornou tendência aqui no 1 minuto? Ó? É o primeiro momento, o primeiro tempo, né, que o mercado vai formar uma tendência. Ó. Eu tenho um fechamento completo acima da 20 e a partir dele eu tenho continuidade. Ó. Aqui eu tenho um fechamento completo, não tenho, né, na verdade, aqui acima da 20, somente esse aqui. Ó. Primeiro fechamento completo acima da 20 gerou continuidade. Ó. Bem aqui eu tenho 20 fechamentos completos acima da 20. Então, a partir desse ponto, eu tenho tendência de alta aqui no próprio 1 minuto. Né? Mas, para ser rompimento e falha de rompimento, a gente precisava que ele viesse acima, ó, dessa máxima. Tá? Então, aqui, ó, ele se torna tendência. Né? Aqui, ó, quando ele vem acima, né, dessa máxima aqui. Ó, e aí, a partir daqui, eu poderia estar buscando por gatilhos de compra ou pensamentos de compra. Né? Aqui eu tive um pequeno modo rompimento, uma inside, seria uma possibilidade de compra. Aqui outra, ó, saindo das médias, aqui outra saindo das médias. Todos deles, né, também sendo também M2B de compra. E aí você ainda pegaria, né, uma parte, né, dessa movimentação de alta. Aqui a região de POC, né, que também ficou, barra climática, também aqui no minuto, ó, é uma tendência de alta, né? Tendência, tendência, tendência. Essa barra não é maior que todas essas outras barras anteriores? É a lógica, né, do ensinamento de clímax. Quando eu vejo uma barra, né, que é muito maior que todas as demais. O parâmetro, né, são as barras anteriores. Depois disso eu tenho uma L1. Eu tive aqui uma série de barras sem correção. E a venda de L2, ó, foi onde teve, né, uma melhor aceleração. Depois de um clímax, a gente espera pelo menos duas pernas. Lembram? Dentro dos estudos, ó, aqui o final da perna 1, porque teve correção, e aqui o final da perna 2, ó, bem aqui quando teve, né, essa segunda correção. Então, a perna 2 ela termina bem aqui, tá? Que seria o pensamento mínimo, né, para você pensar, né, numa movimentação depois, né, de um clímax. Uma perna 1 e depois uma perna 2. Tá? Depois isso daqui se tornou, né, uma movimentação mais lateral, né? Grande lateralidade, 200 sendo entrecortada por todas as barras, né, uma característica de lateralidade, tá? Então, as regiões de POC, pessoal, elas são pontos de atenção porque em um momento anterior, né, teve um volume, né, por uma série de barras, tá? E essa localização, esses vendidos, né, eles podem voltar a atuar de novo. Tá? Então, essa é a lógica das regiões de POC, é onde você pode encontrar reversão. Se você tem mais razão, por exemplo, para reverter nessa movimentação,
vezes você tem também uma wedge, você tem uma movimentação de um topo duplo, né? E aí tem a condição da POC lá, aí você liga mais o start ainda, porque essa reversão ela pode ser mais forte, né? Ela já teve um ponto de interesse vendedor anterior. Aqui ele testou, né, ainda uma região de POC antiga, né, que veio dessa outra reversão aqui, ó, de compradores, né, conseguiram reverter. Aqui teve defesa, aqui acabou tendo defesa também. Tá? Então aqui eu tenho, né, a WED, essas últimas três puxadas, mais a POC, tá? Mais um outro fundo, né, onde ele precisava romper e ter continuidade, né, onde ele não conseguiu. Então nesse dia foi rompimento e falha, tá, para essa movimentação. Ao invés de rompimento e continuidade direta, ou rompimento e correção. Beleza, pessoal? Então para o estudo, né, de hoje é isso, tá? Não tem, né, uma confluência de leituras, né, para a gente estar combinando elas e pensando numa melhor probabilidade. Tem dias que sim, tem dias que não, beleza? Valeu, pessoal. Um forte abraço para vocês, um bom final de semana, tá? Acredito que no domingo, né, eu estou gravando ali a outra parte ali do estudo para vocês, beleza? Valeu, um forte abraço para vocês, fiquem com Deus, até mais.